Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, queridos. Antes de você assistir o vídeo aí, eu gostaria de honrar hoje a minha irmã Laide, primeira evangélica da família, mulher de Deus, guerreira, e ela assiste todos os vídeos da Rota 66. Assiste o testemunho dela aí. Paz, meus amados, eu sou a Laide Feitosa, sou irmã do Bispo Nildo Ferreira. Um grande prazer de ter o mano Nildo, um homem de Deus, fazendo a obra do Senhor. E estou aqui para comentar um pouco sobre a Rota 66. Amo de paixão, não perco nenhuma. Sempre estou atento no horário porque é maravilhoso. Eu sou da Assembleia, mas estou amando assistir a Rota porque aprendi muitas coisas que ainda não tinha aprendido e relembrei outras coisas. Algo que achei bastante interessante. Aí vocês têm a Rota 66, que é uma rota muito importante para o país. E nós, os cristãos, o ser humano, precisa caminhar na Rota 66 da Bíblia Sagrada, que nos leva para Canaã Celestial. Gostei muito do livro de Jeremias, considerado profeta chorão. Também ele era humilde, porque quando Deus chamou ele para a missão, ele disse que ele era uma criança. Ele disse que era uma criança, mas ele só era tímido. Mas ele foi um profeta corajoso. Ele enfrentou falsos profetas. Ele foi um profeta que cumpriu a missão dele com muita coragem. No Novo Testamento, vou falar sobre Tiago. Eu pensava que o Tiago que escreveu o livro era o mesmo Tiago de Pedro, Tiago e João. Mas agora aprendi que esse Tiago realmente, ele era o irmão de Jesus, o irmão carnal de Jesus. E que ele só se converteu depois que Jesus ressuscitou. Aí eu imagino assim, que ele deve falar como nós falamos. Quase todos nós falamos assim, se nós tivéssemos conhecido Jesus há mais tempo, perdemos tanto tempo. Só quero dizer a todos, segue a Rota 66, tá ali no YouTube, tudo gravado, tá ali à disposição e é maravilhoso. Vocês só têm a ganhar, vocês só têm a aprender. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. Tem sido viagens maravilhosas e hoje não será diferente. A gente tem um trecho, e é um trecho curto, hein, gente? É um trecho curto, mas é um trecho muito especial. E para isso, eu convidei uma pessoa muito especial também, é a Bispa Gorete, esposa do Bispo Theo, que está comentando, lá no Velho Testamento também, está comentando o livro de Samuel. O filho dela chama Samuel, né? Por isso também o Theo estava comentando 1 Samuel. Seja muito bem-vinda, Gorete. Deus abençoe, querida. Obrigado, querida. É um grande prazer, na verdade um privilégio, né, de estar aqui com você. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Conhecemos aqui do Brasil, né? Quantas coisas nós já vivenciamos juntos e tal. Graças a Deus por isso. E eu, na verdade, que agradeço, né, por esse convite. Eu fiquei bem feliz, né, de saber, já, né, disse, tô virando internacional já, né? Tô aí fazendo uma live, né, em Boston. Em Boston, já pensou? Amém, glória a Deus. Mas graças a Deus. Amém. Bispo Gorete, é o seguinte, é claro que essa carta, ela já tem um nome, a carta, uma das cartas de João, então presume-se que o autor seja João. Não sei se você descobriu exatamente isso, para confirmar isso aí, mas a pergunta talvez sempre é a quem ele escreveu, né? Então eu gostaria que você pudesse comentar isso para a gente já de início. Bom, realmente acredita-se que foi ele, né, que escreveu. Como começou desenvolvendo as igrejas, certamente, né, ele usa, né, primeiro aqui, deixa eu ler, o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos. Então, ele é o presbítero, a senhora eleita e seus filhos. Parece que ele está mandando essa carta para uma mulher. Para uma família, né? Para uma família. Tem possibilidade. Tem gente que diz que tem possibilidade de ser uma líder de uma igreja com os seus filhos, que eram amigos de João e tal, né? Mas de vários estudos, né, que eu pude ver, pesquisar, mesmo na Bíblia de
Bíblias comentadas, né? Acredita-se realmente que era a igreja que ele estava se referindo, né? A um lugar onde ele já havia deixado. Sabe como Sara, a nossa terra? Que nós vivemos igreja, né? Nós abrimos igreja para vários lugares. Onde as cidades nós passamos, nós abrimos igrejas e existe um líder cuidando daquelas igrejas. Então, acredita-se que ele escreveu para aquela igreja, aquela comunidade, aquela congregação. Né? Havia lá a igreja com os seus filhos, os filhos que somos nós, né? Os filhos de Deus, os discípulos, aqueles que foram formados e ficaram como filhos. Porque a partir de Jesus, a Bíblia diz que nós fomos considerados, então, filhos de Deus. Né? Recebemos a filiação de Deus. Então, eu também acredito nisso, e por vários estudos, que ele estava se referindo a uma igreja. Eu concordo com você. Inclusive, eu achei interessante porque eu até marquei aqui na minha Bíblia eletrônica, está marcado em azul isso. O primeiro versículo, ele inicia falando que está escrevendo a senhora eleita, e no último versículo ele diz: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ou seja, ele está falando de outra igreja, né? Ele está usando uma linguagem, né? Mas ele está falando de igreja, de fato, porque ele está falando, você é eleita, e a eleita daqui também te saúda. Ou seja, são as igrejas eleitas. Né? Os filhos desta mãe, os filhos desta mãe e igreja estão te saudando. É isso mesmo. Muito bem. Então, eu acredito muito bem. Então, o apóstolo João, que escreveu muito tempo depois de Paulo, por quê? Porque ele era mais novo, então, consideravelmente, ele ficou um tempo a mais vivo, até porque ele não foi, no caso, ele não foi martirizado, né? Então, ele ficou um tempo a mais vivo, porque ele era mais novo que os outros. E aí ele escreve essa carta para a igreja. Muito olha bem. Só, segundo os estudos, ele estava em Éfeso, porque depois, né, de vários anos, ele se fixou em Éfeso. E essa igreja era na localidade, porque depois, mais para frente, que a gente vai ver, ele diz assim, eu queria escrever mais, mas também não vou escrever porque eu quero mesmo é ver vocês. Quero estar junto com vocês, então não era longe de onde ele está. Dizem que ele foi ele foi o pastor de Éfeso, né? E por isso ele escreve aquela carta depois em Apocalipse lá falando da igreja de Éfeso, né? Porque ele está falando né, do amor que se perdeu, se esfriou, né? Aquela igreja que era uma igreja tão forte em tantos aspectos, mas que perdeu o amor, né? Então ele relata lá em Éfeso, né? Muito bem. Sim. Vamos para frente, então, aqui. Então, ele fala aqui, aí ele usa uma coisa que eu acho interessante, que logo de cara, né, ele fala, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre a graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Fala muito dessa questão de verdade, de amor. Essa carta é muito interessante, né? A mensagem dela está baseada, parece, em verdade e em amor, né? Aqui, eu acredito que ele está falando daquilo que eles conheceram, né? Porque, na verdade, nós que conhecemos a Deus, antes de estarmos longe de Deus, nós conhecemos a Deus e conhecemos esse amor que nos conecta. Né, que traz com que nós venhamos a nos conhecer dessa forma, porque ele está dizendo, né, os irmãos, as pessoas, num conjunto, é como se fosse toda a família que estava ali, né? Como ele está dizendo, essa conexão vem de Deus, vem do céu. João, ele bate, ele fala uma frase que ela é muito interessante, que ele diz o seguinte, que ele tem uma alegria muito grande. Ele tem uma alegria muito grande. Então, a gente tem muito tipo de alegria, né? Mas ele tem uma alegria e ele tem uma razão dessa alegria. Qual que era a razão dessa alegria de João? Ele diz, né? Fiquei muito alegre no versículo 4. Muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos, né? Então, são os membros da igreja, olha só, aqueles que permaneceram, que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai.
né? Como nós como líderes e pastores, como é bom você rever as pessoas que você conheceu na família de Deus e saber que eles estão firmes naquilo que foram ensinados. Quantos de nós, né, tipo assim, ó, chegamos num lugar, ó, eu já passei por várias cidades, né? Se eu for lá agora para o Mato Grosso, onde nós abrimos a igreja, chegar lá e dizer assim, nossa, que feliz que eu fico de ver essas pessoas permanecendo no reino de Deus, né, na vontade de Deus. Agora estou aqui em São Paulo, saí de Maringá, mesma coisa. E assim, essa ideia de João, que bom ver que as pessoas permaneceram, porque não tem nada mais triste de você saber que alguém que conheceu a Deus um dia, que andou com Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e saiu dos caminhos de Deus. Então João está dizendo, alegrei-me, olha, muito, muito no meu coração quando eu vi isso, né? Quando eu vi os meus irmãos, as pessoas lá firmes no propósito de Deus. É maravilhoso. Eu tenho pessoas que eu tanto preguei o evangelho quanto eu vi chegando na igreja, né? E que de muitos anos, quer dizer, eu não sei você, mas eu já tô passei de 30 anos de conversão, né? E aí eu encontro pessoas justamente isso, desde lá dos 30 anos, dos primeiros anos da vida cristã, quando eu vi pessoas que se converteram na mesma época, ou se converteram diante do evangelismo nosso, ou estavam junto com a gente, vivendo aqueles primeiros momentos, e como é bom quando hoje eu vejo elas andando na mesma verdade. Outro dia eu mandei um vídeo que um pastor que era na época estava nos jovens, junto comigo, né, trabalhando nos jovens quando eu me converti, e hoje pastor, enviei um vídeo para ele lá para o grupo deles e tal, enfim. E é muito bom isso, né? Quando a gente pode olhar, de fato, e enxergar essas pessoas que já frutificaram. Alguns continuam membros das igrejas, não saíram, isso é muito importante, independente do que elas estão fazendo, elas estão firmes no caminho de Deus, né? Outros se tornaram diáconos, líderes, pastores, né? Bispos, enfim, tantas coisas. Por quê? Porque elas permaneceram. Nada disso seria possível se elas não permanecessem nessa verdade. O mais importante é isso. E esse é o desejo do coração de Deus. Que nenhum se perca. Jesus, o próprio Jesus, ele fez oração e disse, olha, Pai, eu não oro por esses só que estão aqui, mas eu oro por aqueles que virão. Né? Se ele já orou, então imagine nós, né, com uma alegria de saber, né, que as pessoas estão lá. Você converteu no Mato Grosso do Sul. Foi? Sim. Eu me converti em Curitiba, conheci vocês a partir desse ministério, dessa conversão, né? Então ver isso e hoje ir para Curitiba e ver pessoas que lá, né, que converteram junto comigo, que no meu tempo, então eu já tenho também quase 30 anos de conversão, graças a Deus. E, né, e pensar assim, que às vezes as pessoas podem pensar isso de mim. Ainda bem que a Gorete, aquela menina que chegou na igreja, aquela pessoa, e tá aí, ó, firme, e já é uma bispa, né? Não interessa se for bispo, se for pastor, mas que permaneça. Que permanece, na verdade. Permaneça, né, no caminho. Acho que crescer é muito importante. A Bíblia diz ser de firmes, constantes e abundantes. Então, quer dizer, sair do ponto que você está é sempre muito importante, mas que com certeza uma coisa que é de suma importância é permanecer na verdade, é estar firme com Deus, né, no caminho dele, que eu acho que isso é a maior alegria de Deus, que a gente esteja firme no caminho dele. Sim, Deus está me lembrando agora de uma coisa que muitas pessoas elas procuram uma igreja que satisfaça elas. E nós não temos que procurar a igreja que nos satisfaça. Nós temos que satisfazer a Deus, né? Nós temos que estar numa igreja e satisfazer aquilo que Deus fez por nós. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio, não é uma igreja que te leva para Deus. A igreja tem essa incumbência, né? Tem esse canal que leva as pessoas a conhecerem a Deus. Mas o importante é você entender isso, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega
em outra forma, de outro jeito a Deus, se não for por Ele. Né? E é por isso que as pessoas que conhecem Jesus de verdade, elas permanecem. Você falou uma coisa fantástica, porque justamente é isso. Eu acho assim, acho que a gente passa por muitas coisas na vida, né? A vida cristã não é um mar de rosas, tem momentos fáceis, tem momentos difíceis, tem momentos que a gente sorri, se alegra, tem momentos que a gente chora muito, né? A vida tem disso, seja ela para a pessoa que não é um cristão, quanto para as pessoas que são cristãs. Quer dizer, a vida não muda. O que muda é a perspectiva de eternidade, a perspectiva de quem está com você, a perspectiva, né, da fé que você tem e tudo mais. Né? A maneira que você lida com as coisas. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho que é fantástica na vida do cristão mesmo, é que eu acho que duas coisas. Primeiro, que o cristão de verdade, ele permanece cristão para a vida inteira. Cristão de verdade, ele permanece cristão para a vida inteira, né? Sim. Ele pode passar por luta, pode passar por dor, pode passar por momentos difíceis, pode cair, mas ele vai se levantar, mas por quê? Porque ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe de onde ele foi tirado, então ele sabe, eu acho que aquela canção é tão maravilhosa, quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver, né? Entende? Eu acho que é isso. Amo essa canção. Gorete, João, ele, tanto na primeira carta, ele bate muito numa tecla, né? Aqui ele inicia a carta e ele fala sobre isso, e ele continua falando. Qual que era a preocupação de João? Ao escrever sempre, ele tinha essa preocupação. Parece que tinha algo que ele queria deixar muito visível para as pessoas, né? Muito marcado nos corações. Fala um pouquinho disso que você enxerga também. Vou dizer para você que aqui no versículo 5, ele está falando, né, para aquela igreja, e ele usa uma parte que Jesus, na verdade, Jesus ele pegou os mandamentos todos de Moisés e ele reduziu em 2, que significava tudo aquilo que ele queria falar como a lei. Mas a partir do momento que as pessoas vivessem isso, elas iam rever tudo aquilo que Moisés havia ensinado. Que é a base, para mim, é a base do Evangelho. Porque é a base do Evangelho, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer, né, na cruz por pecadores. E todo aquele que cresce nele não ia perecer, mas ia ter vida eterna. Mas João, ele está lembrando a igreja aqui, através da sua carta, dizendo assim: e agora peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo o mandamento de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Então, Jesus, ele ensinou o seguinte, ó: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amar você como meu próximo, né, eu vou ter um amor, na verdade, egoísta. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero e como um monte no mundo vive isso. Cada um está vivendo por si mesmo hoje. Né? Muitas pessoas. E João, para mim, ele estava dizendo assim, olha, vamos lá voltar àquilo que Cristo nos falou há 70 anos, mais ou menos atrás. Que não mudou o mandamento dele. Que nos amemos uns aos outros, que nos respeitemos, que nós vamos viver o projeto de Deus. Se nós amarmos uns aos outros, nós vamos amar o próximo. Nós vamos amar a igreja. Nós vamos sustentar a igreja por amor. Porque a igreja, ela permanece por causa disso, por causa dos mandamentos de Deus. E esses mandamentos que Jesus nos ensinou, que ele disse, olha, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, o que eu vou fazer mais? Eu vou amar o próximo, como eu amo a mim mesmo. Né? Amar uns aos outros. E ele está dizendo, se você amar o próximo como a ti mesmo, você primeiro você vai fazer o mal para você? Geralmente não. Se você não fizer para você, você não vai fazer para o outro. Essa é a base do amor de Deus. Né? Muito bom. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, é o Sim. versículo mais conhecido da vida cristã, talvez. E aí, só que aí, na primeira carta de João, no 3,16, diz: assim como ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que coisa. Lá em João 3,16, Deus deu o seu filho. No 1 João 3,16, assim como ele deu a Jesus, deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos outros também. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa base, né? Esse amor, né? O tempo todo você vê o evangelho verdadeiro assim. Paulo foi assim, né? Paulo se entregou de maneira, né, excepcional. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Uma igreja só é fortalecida quando os membros, eles fazem isso. Eles amam uns aos outros. Porque vai haver o respeito, vai haver a misericórdia, como ele falou lá, olha só, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, né, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Ele falou isso no versículo 3. Então, que o amor, ele vai fazer tudo isso, vai trazer a misericórdia, a graça, né? Nós vamos olhar para as pessoas de forma diferente, né? Se você ama uma pessoa, você cuida dela, é ou não é? Se você ama, você tem cuidado. Seja se tem que resolver uma situação, olha, é fantástico. Estou me lembrando aqui de Filemon, quando Paulo trata da questão lá de Onésimo. Onésimo era um escravo que fugiu de Filemon. E Paulo, aí Onésimo se converte, Paulo está mandando ele de volta para conversar com o seu ex-senhor, né? Ou atual senhor, que ele tinha fugido, na verdade, né? E aí Paulo fala para Filemon, em nome do evangelho, de tudo que nós vivemos e tudo mais, eu podia até falar para você resolver essa questão, né? Eu podia falar em nome de tudo que a gente já viveu. Paulo levou o evangelho para Filemon. Então Paulo falou, olha, você sabe, você conhece, né? Tipo assim, eu já fiz algo muito importante na sua vida. Ele falou assim, mas eu prefiro pedir em nome do amor. Que coisa! Em nome do amor. Em nome do amor, perdoe. Em nome do amor, entenda a situação. Em nome do amor, veja com outros olhos. Ele era inútil, agora ele é útil. Ele fugiu, mas Deus usou a fuga dele para convertê-lo. Quer dizer, aí Paulo fala assim, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu pago. Olha que coisa. Esse é o amor, né, Gorete? Esse é o amor, né? Porque quando você ama, você vai liberar a vida daquelas pessoas que te fizeram alguma coisa ruim para você. Você vai perdoar, você vai compreender. Até a maneira de se falar quando você ama o outro é diferente. Não sei você, eu tenho o maior problema de assistir aquele filme do Mel Gibson lá, né? Que muito forte, relata, né, as dores, né? Quanto que Jesus sofreu. Mas Jesus sofreu por um propósito, por amor. Ele nos amou, né? Agora, Jesus, ele dizia assim para os discípulos, agora não me chama mais de mestre, mas de amigo. Porque que amor é esse? Que o próprio amigo dá a vida pelo outro. Não tem amor mais tremendo, maior que esse, não existe. Então, ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Jesus, em João 15, Jesus, ele disse, vocês não me amam porque vocês me amam porque eu te amei primeiro. Eu amei você primeiro. Eu fiz o que tinha que fazer por você. Então, eu sou a prova do amor. Então, ame uns aos outros. Né? Seja a igreja, seja essa igreja renovada, seja essa igreja que é sustentada por esse amor. Você reconhece uma igreja que tem esse cuidado, um que cuida do outro, que não deixa o outro sofrer, ter necessidade? Esse é o amor de Deus. Essa é a compreensão, né? Jesus usou vários exemplos. Se a gente ficar aqui a noite inteira, nós vamos usar vários exemplos que Jesus usou para dizer assim, olha, a misericórdia, o amor, você não está lidando com o mesmo problema que eu, né? Como eu lido com as pessoas, como eu trato as pessoas. Jesus amou Judas, Jesus amou Pedro. Ele não diz assim, Pedro, você é um covarde, você é um desgraçado, você é um cretino, você vai me negar 3 vezes ainda antes que o galo cante. Mas não, Jesus amou ele. E ao mesmo tempo, esse Jesus que ama Pedro é o Jesus que faz a pergunta para Pedro, né? Se tu me amas, Pedro?
Eu te amo, então, apacenta minhas ovelhas. Demonstra o amor, passa para frente esse amor que você tem a mim, passa para os outros também. Porque você dizer que me ama é uma coisa, dizer que me ama, mas não amando os outros, já não faz muita diferença, né? Ele estava dizendo nada mais para Pedro. Pedro, né, cuida da igreja, que é essa aqui, ó, a igreja que o João está falando. Nossa, que feliz que eu fico de ver esses queridos junto, mas nós precisamos viver o mandamento dele. Que é isso. É muito pertinente o que você falou, né? Nem estava lembrando, olha, perguntou 3 vezes, tu me amas mesmo? Até Pedro ficar irritado. Mas era isso que ele queria dizer, ó, então ame uns aos outros. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Gorete, eu vi aqui uma coisa no 7, diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Ele começa a falar de uma preocupação que ele tinha, né? E a gente sabe que aquele mundo era um mundo... Nós somos cercados de enganadores, né? De falsos mestres, de anticristo e tudo mais, mas naquela época já tinha, né? Naquela época já atuavam, né? Os falsos profetas, etc. e tal. Muito gnosticismo, muita coisa... grega, muita filosofia, quer dizer, é uma mistura muito grande, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa preocupação dele, por quê? Porque, com certeza, eu estava pensando sobre isso, o quanto que os apóstolos, eles sofreram pelo evangelho de fato, eles trabalharam, lutaram, guerrearam para que esse evangelho não se perdesse, porque é muito interessante, Jesus... ele vem, faz uma obra tremenda, maravilhosa, livra o homem da condenação, tudo mais, mas Jesus vai e envia o Espírito Santo. Então, aqueles homens têm o Espírito Santo, né? Mas agora eles têm pela frente uma grande missão, uma igreja para ser conquistada, e não apenas ser conquistada, ser mantida, né? Então, era um trabalho árduo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente sabe o que é manter uma igreja, nós líderes, né? Pastores. E sabemos também que sempre vão vir pessoas falando contra aquilo que você prega. E João, ele estava preocupado com isso. Na verdade, você lê a carta, ele vai dizendo o quanto que ele está feliz e tal, mas ele queria mandar um recado para essa igreja. Ele dizia assim, olha, fiquem atentos, porque muitos irão e falarão daquilo que é o contrário daquilo que nós aprendemos. Né, que é a verdade do Senhor Jesus. E aí, como você disse, né? Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, pregando contra aquilo que era a fé daquele povo. Hoje nós vivemos isso e nunca vai acabar. Né? Sempre terão os que vão pregar contra aquilo que nós aprendemos. Mas é como você disse, quando nós temos essa experiência, nós sabemos de quem nós somos, a quem nós pertencemos. E João, ele tinha essa preocupação neste lugar. Ele diz assim, olha, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Então, eles não tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador e ainda estavam pregando contra, porque eles não aceitaram aquilo. Este é o enganador e o anticristo. Ele já falava do anticristo nesse tempo, né? E ele diz assim, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com o esforço, mas recebam plena recompensa. Então ele diz assim, cuidado para que vocês não deixem de viver aquilo que nós já pregamos, já aprendemos em Cristo, né? E quantos de nós sabemos, né, que eles não, que a gente quer de todas as formas que as pessoas que estão na igreja que não sejam enganados por fábulas, por contos, porque hoje muitas pessoas querem mudar o evangelho para se favorecer. Não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, você ouve cada pregação, cada pastor de lives, de pessoas famosas, pessoas que, né, fazem muito esforço para conquistar pessoas através de mudar aquilo que a palavra diz. E muitos vão por fábulas, vão querendo a facilidade da vida. Como você disse, o evangelho, ele é um. Jesus, ele não nos enganou. Ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o mundo é esse. E ele explicou todas as coisas que iam acontecer, que muitas pessoas viriam, né, falando que era e não era,
né? Falando de um reino que não era o reino de Deus. Então hoje nós ouvimos muitas pessoas fazendo um evangelho para facilitar a vida das pessoas ou para trazer pessoas para elas. Então aqui, João, eu acredito que ele estava dizendo o seguinte: olha, cuidado, prestam bem atenção naquilo que vocês já aprenderam e vocês sabem, não ouçam esses. Mas lá para frente ele vai falar ainda que eles não devem nem ouvi-los e nem recebê-los na casa deles. Exatamente. No 9 ele fala: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Ou seja, existia uma doutrina, existia um ensino, que era o ensino de Cristo, né? E aí, todo aquele que ultrapassa... Uma coisa que é muito interessante hoje a gente vê é o seguinte: ou as pessoas diminuíram ou acrescentar mesmo. Então as pessoas pegam assim, não, isso aqui é conveniente, então eu vou ou acrescentar, né? Ou então vou tirar. Eu uso isso aqui que é melhor, né? Então eles ficam... eles não ficam na doutrina de Cristo. Paulo, inclusive, diz, eu acho que em Gálatas, diz assim, que seja anátema aquele que apresenta outro, que seja maldito, né? Outro evangelho que seja maldito, né? Então, havia muitos evangelhos e eles tinham que defender de fato, né? João é um defensor desse evangelho, né? Que ele quer garantir que as pessoas que começaram, né, não se percam. Você começou, termine bem, não apenas comece, como diz o Bispo do Vale, não apenas comece bem, termine bem, né? Quer dizer, complete, né, o galardão. Muito bom. Sim. O que ele queria era que as pessoas permanecessem no caminho de Deus através de Jesus, mas que ninguém viesse falar o contrário para eles disso. Porque, na verdade, todo o tempo que você viver vai ter gente que fale ao contrário. Que não era bem assim, que Jesus era um homem simples, simplesmente um profeta que apareceu na Terra e deu um ensinamento. Até hoje, os judeus esperam a volta, né, de um grande governo, do grande rei, né, do Filho de Deus, né, que vai reinar. Até hoje, muitos judeus esperam ainda. Então, muitos pregavam contra. E você falou uma coisa interessante, que diz o seguinte, que ele diz assim aqui no 10, né? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não os recebais, e nem deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das suas más obras. Eu acho muito interessante isso, porque tem gente que fala o seguinte: tem alguém que está pregando contra a igreja, pregando contra o pastor, pregando contra o evangelho, e aí a pessoa vive recebendo a pessoa. E aí o que acontece é o seguinte: hoje a pessoa está firme e está falando, está contrapondo, né? A pessoa senta à mesa com ela, mas ela contrapõe, ela fala, não é bem assim, não é dessa forma que você está falando, mas vai um dia, vai dois, vai três, vai Eva conversando com a serpente para ver onde vai dar no final, né? Então, é isso. Você vai recebendo, daqui a pouco você está entendendo já de forma diferente. Daqui a pouco o raciocínio daquela pessoa parece mais lógico, e daqui a pouco a pessoa está se convencendo de que aquela pessoa, que é apenas um lobo, né, ela é a certa. Ela parece com o pastor, mas não, ela continua sendo um lobo, né? As pessoas estão se acostumando com as coisas do mundo. Quando Paulo fala em Romanos 12, que para mim é um texto fantástico, né? Olha, apresentai os vossos corpos diante de Deus todos os dias como culto racional, né? Oração, jejum, busca a Deus. Não se conforme com este mundo, com este século, mas renove a sua mente pela palavra de Deus, para que você possa experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável de Deus. Ele dizendo, olha, não se conforma com este mundo, com as coisas desse mundo. Nem ouça outra coisa que você não precisa ouvir. Né? E às vezes as pessoas muito ouvir, pode ser convencida do contrário, se não está bem firme no propósito de Deus. E muitas pessoas, né? A preocupação também, né, hoje nós sabemos que é apostatar, né? Que é perder a fé, deixar de viver aquilo que Deus... Muitas pessoas, até na Bíblia, né, a Bíblia nos orienta sobre isso, nos dá um parecer disso. Tem muitos que deixaram a fé, deixaram de viver o propósito de Deus por fábulas, por ensinamentos de falsos mestres, de falsos profetas, que tentaram convencer aquelas pessoas ao contrário daquilo que Deus havia ensinado. Né? Se você conhece a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, né? Então, se você conhece essa verdade, ela já vai te libertar da mente,
né, das emoções, das fábulas, das coisas. Se você conhece a verdade, por isso que nós temos que estar aqui, né, alinhado a isso, a Bíblia, porque senão você vai ouvir fábulas. Eu vou dar um exemplo, se você quer usar esse exemplo. Teve um rapaz que saiu da igreja e foi para outra igreja, um grupo que ensinava hebraico, que a tradução da Bíblia, não sei o quê. Daí o meu filho Samuel, mais os amigos dele, o irmão desse rapaz que saiu, foram na casa desse rapaz com o cara que dá o estudo, com eles. Então, eles começaram a falar tanta coisa fora do propósito de Deus, daquilo que está na Bíblia, porque eles acreditam naquilo. Então eu disse para eles, né, nem sabia que a gente ia, né, estudar isso agora. Eu disse assim, vocês precisam ler isso para entender que esses caras que estão ensinando vocês ao contrário daquilo que vocês aprenderam são esses, os falsos mestres, que vão vão ensinar aquilo que é interesse deles, não é o que está na Bíblia. E isso o João estava falando, ei, cuidado, não deixe nem entrar na tua casa. Não permitam isso, vocês não precisam ouvir, fujam deles, para que vocês não percam a fé de vocês. Muito bom. E uma coisa que é interessante é que a gente tem ouvido tantas coisas, e algumas coisas são relevantes para muitas áreas da nossa vida, mas tem uma coisa que a gente tem que deixar claro. Por exemplo, em tudo aquilo que se ensina, seja filosofia, seja coach, seja psicologia, enfim. Mas tem uma coisa que é interessante, que se diz o seguinte, não, uma coisa é o que ela significa para tal pessoa. Uma coisa é aquilo que significa. Pronto. Então, aí, por exemplo, uma pessoa vê sei lá, um carro pode significar tal coisa para uma pessoa, pode significar outra coisa para outra pessoa. Então, trouxeram a ideia de seguinte, que o carro, vou dar um exemplo do carro, o carro é aquilo que ele significa para aquela pessoa. Enquanto que não, o carro é sempre um carro. Ele pode significar algo para tal pessoa e algo para outra pessoa, mas ele nunca deixa de ser carro. E quando você coloca aqui, a coisa é o que ela significa para a pessoa, você tira a verdade absoluta daquela coisa. Por exemplo, o Evangelho. O Evangelho é o que é, Jesus é o que é. Jesus não vai mudar. A palavra de Deus diz assim, a cruz é loucura que se perde, né? Mas para os que amam a Deus, não, ela é salvação, é o poder de Deus, mais, né? A palavra de Jesus é pedra de tropeço para aqueles que não creem, mas ele é pedra preciosa para os que creem. Agora, não é porque está fazendo essa comparação e que está dizendo que Jesus é de fato uma pedra de tropeço, não. Jesus, para aqueles que se perdem, para eles, aparenta ser, para eles significa que eles enxergam como uma pedra de tropeço. Mas Jesus nunca foi uma pedra de tropeço e nunca vai ser uma pedra de tropeço. Ele é vida e vida é abundância. Então, a verdade do Evangelho será sempre a verdade do Evangelho. Ninguém muda isso. Ah, não, mas a Bíblia, ela tem vários significados. Não, ela só tem um. Ela só tem um significado. Agora, as pessoas podem interpretar, mas nunca vai mudar o significado original, que é a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida, né? Boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é a Bíblia é a verdade. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar. Sim. É o que você disse. O carro, ele nunca vai deixar de ser carro. E ele pode ter o significado para uma pessoa diferente da outra. Mas ele nunca vai deixar de ser o carro. Então, essa que é a palavra. A palavra é e pronto. Né? Não tem como você mudar a Bíblia. E Deus diz, ai daquele que mudar um tio, sequer, por um ponto, uma vírgula onde não tem. Né? Ai daquele. Então, nós sabemos que Deus deixou aquilo que está escrito para que nós tivéssemos uma condução. Né? Como ir? E é o carro, mas tem que ser direcionado. E foi direcionado. E quem tem o Espírito Santo de Deus, crê, né, na palavra de Deus. Agora serão muitos que virão, ainda virão muitos, como, né, estava lá nesse tempo de João. Imagine, hoje nós temos milhares de falsos profetas por aí.
pregando, usando até a Bíblia, usando até o carro, mas de forma diferente. Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Bispo Gorete, nós estamos quase encerrando agora aqui, e agora eu gostaria de perguntar, talvez você tenha algo ainda para falar, mas depois eu vou abrir para que você possa estar fazendo uma oração pelas pessoas que estão nos assistindo, enfim, por todos aqueles que estão nos assistindo hoje, podem estar nos assistindo daqui a 5, 6 anos, 10 anos, enfim, porque esse vídeo permanece na internet, né? Então eu gostaria de saber, tem alguma coisa que você gostaria de passar ainda, para que depois a gente possamos de fato ir para o final? Uhum. Aqui ele diz, né, no versículo 12, ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Então, ele, como você disse, né, os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Então, aqui ele está falando, né, que quando nós nos encontramos, ainda é melhor do que quando se escreve, né? Isso é a comunhão com os irmãos, a igreja, né? Nós como igreja, nós devemos viver assim uns pelos outros e ter o prazer de estar juntos. Jesus, ele já fez tudo que ele tinha que fazer por nós. Jesus, ele fez tudo aquilo que ele precisava ter feito e agora nós continuamos a igreja. Sabe por que nós estamos hoje conversando sobre isso? E nós dissemos aqui que o evangelho não muda, que o carro continua sendo carro, que é a palavra de Deus, que é aquilo que, para o qual foi, né, escrito, criado, porque nós ouvimos a voz de Deus, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos isso. Então, nós podemos dizer, nós somos irmãos em Cristo. Não importa onde, se você está nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, no fim, né, do fim, lá longe, né, muito além. Far away. Tão distante, né? Mas nós estamos tão distantes, mas nós conhecemos essa palavra tremenda na nossa vida que muda, né? Mudou João, você sabe, João quem era lá no Evangelho de João, né? Só faltava querer que Jesus dizer para Jesus, mata esse de uma vez. Ele não gostava tem perdão. Ele gostava de cantar uma canção assim, vai descer fogo do céu, mas era para queimar as pessoas, né? Queria mais era que se vingasse das pessoas. E ele lá no fim, você vai ver que ele vira o apóstolo do amor. Então é isso que o evangelho faz na vida de uma pessoa. Transforma, muda totalmente, muda os pensamentos, os sentimentos. Eu sou testemunha disso, né? A minha vida era um caos. Eu odiava as pessoas, eu tinha problema seríssimo com a minha família. E não foi uma pessoa comum que mudou isso na minha vida, foi uma pessoa extraordinária, que foi Jesus, quando entrou no meu coração, na minha vida, através desse evangelho tão poderoso, tão transformador, que ele mudou os meus sentimentos, né? Mudou os meus pensamentos, mudou as minhas atitudes. E hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. Não que eu não tenha defeito, não que eu tenha que ainda rever coisas na minha vida, e nós vamos passar a vida inteira revendo. Mas eu não preciso rever a decisão que eu tomei. Porque Amém. Todos os dias ela está viva. Meu Deus, isso é forte. Muito bom. Deixa eu repetir essa aqui, Bispo, porque essa aqui foi uma preciosidade que você tem que pegar aí, gente. Olha lá. Ela pode rever muitos valores, muitas questões, às vezes no âmbito familiar, conjugal, social, enfim, emocional, mas ela não precisa rever a decisão, porque a decisão que ela teve por Cristo continua firme, forte, vivo dentro dela. Que palavra tremenda, viu, Bispo? E nós temos, quando a Bíblia diz que nós temos que estar inabaláveis é isso, não é que não vai acontecer nada que te tire o chão muitas vezes, que te, né, exija de você um sacrifício,
Você já passou por sacrifícios tão grandes que teve que, né, deixar coisas por causa disso. Mas o evangelho nunca mudou na sua vida. Nunca mudou aquilo que era princípio que você entendia que era de Deus, que você entende até hoje. Então são coisas que, né, nós temos que aprender. Então eu deixo para quem está ouvindo, quem vai receber desse momento tão tremendo, tão maravilhoso, que é estudar a palavra de Deus. A palavra nunca vai mudar. Deus nunca vai mudar. Né? A misericórdia dele é para sempre, ela dura para sempre. O amor de Deus vai durar para sempre, isso não muda. E nós não podemos, então, mudar naquilo que nós decidimos viver. Todos os dias, até o dia que o Senhor nos levou para a eternidade, nós precisamos estar firmes e inabaláveis, porque a verdade nós já conhecemos. O caminho já foi apresentado. E a você que não conhece esse caminho, está lá em João 14,6, né, que Jesus ele diz a quem estava ouvindo, não precisa mais você procurar um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, né? A verdade é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Esse é o caminho. E você disse uma coisa tão incrível também, que eu prestei atenção, que Deus, ele criou Adão e Eva com um propósito, né, de eles cuidarem do jardim. Deus fez um jardim. O jardim Éden significa lugar de delícias e prazeres. Então Deus quer para nós esse lugar de bênção. Mas Adão e Eva decidiram experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles já conheciam a árvore da vida. Eles já sabiam que Deus tinha o amor pela vida deles, que havia criado eles, mas eles experimentaram isso que João estava alertando os homens, aquelas pessoas, aqueles membros dessa igreja, dizendo: não ouçam, nem permitam que ninguém te fale nada ao contrário daquilo que você já experimentou. Então isso Deus quis falar para Adão e Eva. Mas Adão e Eva decidiram ouvir a voz da serpente. Então não ouça a voz da serpente, ouça a voz de Deus, a voz que clama na terra, dizendo para você que você é especial, que você pertence a um reino de Deus. A partir do momento que você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que você já pertence ao reino de Deus. Você já faz parte do reino. E esse é o maior presente que alguém possa receber na vida. Esse presente eu já recebi, né? Bispo Nildo já recebeu. E muitos daqui que estão ouvindo vão ouvir esse momento, já receberam. Mas eu quero dizer para você que talvez não tenha feito essa oração ainda. Eu quero convidar você a fazer essa oração. E eu quero falar um testemunho aqui, Bispo Nildo. É muito tremendo, muito maravilhoso, que isso vai ficar para a eternidade na minha vida. Amém. Que eu tenho meu pai vivo ainda, eu perdi a minha mãe em agosto. E foi uma dor muito profunda, muito gigante. Mas várias vezes eu já havia pregado para minha mãe, e ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador no leito do hospital. Eu pude batizá-la, né? Oh, meu Deus, que maravilha. E a minha mãe, quando morreu, eu fiquei assim, meu Deus, como é triste perder a mãe. Meu pai tem 94 anos. Ele mesmo disse, não precisava sua mãe morrer, eu que poderia ter morrido. Ela ainda era mais nova que eu. Ela tinha 82 e ele tem 94. Mas eu entendi que Deus, ele ama tanto, tanto a vida do meu pai, que ele deixou ele para que ele pudesse fazer uma confissão. Eu fui mês passado para a cidade onde ele mora, e nunca meu pai deu a oportunidade de eu falar do amor de Deus para ele. Ele sempre me criticou e me atacou por causa do evangelho. Mas esse dia Deus preparou, e eu levei meu pai a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Meu Deus. Sabe por quê? Porque esse amor que Deus colocou na minha vida mudou o meu relacionamento com meu pai. Mudou o meu sentimento por ele. E é assim que Deus faz quando você permite que ele entre no seu coração. Quando Jesus entra no seu coração, o amor entra. Esse amar, né? Esse amor que João está falando. Você só compreende esse amor de verdade quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Maravilhoso. Oh, que tremendo, que tremendo. Eu vou abrir a tela agora aqui, porque depois dessa palavra toda,
essa oração com certeza vai alcançar muitas pessoas aí. Eu gostaria que você fizesse uma oração com as pessoas que estão nos assistindo agora, tá bom? Amém. Vamos lá. Amém. Amém, Senhor. Deus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, sabendo que um dia esse amor me alcançou, esse amor tão grande, tão violento, Senhor, me alcançou da forma, Senhor, tão grande a ponto de mudar tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu vivia, tudo aquilo que eu já havia planejado para minha vida. E eu oro, Deus, por cada vida agora, Senhor. E eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo chegue no coração, na alma, Senhor, de cada um, Senhor, e fazendo, Senhor, a transformação e a diferença, Pai. E eu peço, Senhor, que cada um agora possa fazer essa oração que eu vou, Senhor, falar aqui, dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio que Deus enviou o Senhor para morrer por mim na cruz e que eu pudesse, Senhor, ter salvação e esperança nesse mundo tenebroso. E por isso, Senhor Jesus, eu digo agora, te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu peço, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas. E eu te peço, escreve meu nome no livro da vida para que eu tenha salvação e a minha vida seja transformada. E no dia que o Senhor vir, Deus, buscar a igreja, eu esteja preparado, esteja pronto, Senhor, para ir com o Senhor. Em nome de Jesus. Querido, eu te abençoo na autoridade e no poder do nome de Jesus. E você possa conhecer da palavra de Deus a cada dia. Ser sustentado por esse amor tão grande. Né? Que no meio da angústia, da tribulação, você reconhece que o amor de Deus está com você, que o cuidado de Deus está com você. E aí eu quero agradecer a você, meu querido amigo, bispo, né, para nós, Nildo, a Esther, as meninas, né, que quantas coisas boas nós podemos viver por causa desse amor. É verdade. Quantas coisas nós podemos suportar uns aos outros por causa desse amor. Sua família, você sabe, mora no meu coração, a gente ama demais vocês também. Aquelas comidas gostosas que a gente fazia um na casa do outro para, né, receber. Meu Deus! Muito bom, bom demais. Nós vamos fazer ainda, porque nós vamos sair em Boston. Vamos fazer, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito, dá um abraço nos filhos queridos, dá um abraço no Bispo Tel. Amo vocês e obrigado por ter participado conosco. Amém, ó. Super beijo. Amo vocês demais. Tá? Fica na paz. Deus abençoe. Amém. Amém. Vou viajando sem nunca desistir. Eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir.